Fala, criativo! Seja muito bem-vindo a mais uma aula. E hoje a gente vai fazer esse criativo aqui, ó, no nicho de dentista, tá? Perceba aqui que a gente utilizou alguns elementos bem básicos aqui, mas que a gente também conseguiu trazer uma arte simples e eficiente, né? Que ela passa a mensagem realmente o que a gente quer passar, que é chamar aqui a atenção da pessoa para o sorriso, né? Para um consultório, para ela cuidar da sua saúde. Então, como que a gente vai começar a fazer essa arte de hoje? Primeiramente, eu vou adicionar aqui uma nova página, vou jogar ela para cima. E agora a gente vai começar procurando a nossa imagem de background. Eu vou vir aqui, ó, no menu de fotos e vou digitar aqui dentista. Perceba que aqui já vai ter várias imagens de dentista, ó. Tem muitas imagens aqui gratuitas, ó. Muitas imagens gratuitas para vocês estarem utilizando. Mas nesse exemplo aqui eu vou utilizar a mesma que eu já tinha feito no post. Então eu vou usar essa primeira aqui, ó. Adicionei ela aqui na nossa área de criação. Vou clicar com o botão direito, definir imagem como plano de fundo. Pronto, ele adicionou aqui como plano de fundo para mim essa imagem. Perceba que ela tá imóvel, ó. Só que eu não gostei muito desse alinhamento dela aqui, ó. Tá cortando um pouco o rosto daqui da paciente, né? Então, como que a gente pode arrumar isso aqui agora? A gente vai dar 2 cliques nessa imagem e agora a gente vai arrastar um pouquinho para a esquerda. Vou deixar o olho dela bem nessa linha aqui, ó, que vocês podem ver, ó. Deixar o olho dela ali, ó, a ponta do olho bem nessa linha e vou dar um Enter. Ó, ficou praticamente todo o rosto dela na nossa cena aqui do nosso criativo. Agora, o que a gente vai começar a fazer? Vamos começar adicionando esses elementos aqui em cima. Para caso vocês não saibam qual o nome desse elemento que eu utilizei, eu separei eles aqui embaixo para você saber como que você vai procurar esses elementos. Vai ser por essa palavra aqui, ó, ribbon. E a outra vai ser o gradiente. Então vamos vir aqui na aba de elementos agora e vamos digitar aqui, ó. Pronto, agora a gente vai vir aqui na parte aqui de elementos gráficos e a gente vai procurar esses elementos parecidos com esses aqui, ó. Vou baixar um pouco aqui. Pronto, vou utilizar esse daqui. Agora, por que eu estou preferindo utilizar esse daqui? Porque eu já sei que eles me permitem a trocar a cor e deixar eles azul assim, ó. Dependendo do elemento que você for utilizar aqui, ó, assim como este, ele não vai deixar você trocar de cor. Então, como eu já procurei e sei que esses ali, eles nos permitem a trocar as cores, eu vou utilizar ele. Pronto, eu vou adicionar ele aqui. Vou posicionar ele aqui embaixo agora já, aonde que eu quero deixar ele. Vou rotacionar um pouco ele aqui, ó. E vou aumentar só um pouquinho. Ok? Já coloquei mais ou menos onde que eu quero. Vou usar as teclas do teclado aqui, ó, para posicionar melhor. E agora a gente vai trocar as cores, ó. Onde está o rosa escuro, eu vou deixar o azul escuro. E onde está esse rosa mais claro, eu vou deixar um azul mais claro. Por que azul? Porque o azul geralmente é utilizado aqui pelas cores de consultório, tá? De dentista. Então a gente vai conseguir seguir essa paleta de cores com esse elemento aqui. Então vou dar um clique nele aqui, onde está o rosa mais escuro. A gente vai adicionar esse azul um pouco mais escuro. Que é esse azul aqui, ó. E agora no claro a gente pode adicionar um azul mais claro. Como eu estou fazendo em todas as aulas para vocês agora, eu vou mostrar qual que é o código dessas cores que eu utilizei, ó. Esse azul mais escuro, o código é esse aqui, ó, hashtag 25457A. E o azul mais clarinho,
Opa. O azul mais claro é esse aqui, ó. Hashtag 39B8FF. Caso você queira fazer uma arte aí parecida e utilizar as mesmas cores, é só você clicar aqui na aba de cores, ó. Aí você clica aqui, ó, adicionar uma nova cor e você digita aquele código aqui, ó. Pronto, você vai estar com a mesma cor que eu estou utilizando aqui agora. Continuando, agora a gente vai procurar outra fita, tá? Vamos procurar aquela outra fita lá aqui. Ó, perceba que o Canva ele já fez aqui, ó, recomendações mágicas para mim, ó, baseado nos elementos que eu já utilizei. Então eu vou clicar aqui em ver tudo. E perceba, já vai ter vários elementos aqui, ó, parecidos com aquele que eu utilizei. Então o segundo que eu vou utilizar vai ser esse aqui. Eu vou posicionar ele aqui em cima. Vou aumentar um pouco. E a mesma coisa que eu fiz com o outro, agora eu vou fazer com esse aqui, ó. Vou colocar o azul mais escuro. E no mais claro eu boto o azul mais claro. Para dar esse efeito de sombra aqui, ó, dentro da fita, tá? Aqui poderia até ser o contrário. Ó, como eu fiz no outro aqui, ó. Posso até inverter aqui, ó. Coloco esse aqui, o mais escuro. E esse aqui, o mais claro, tá? Para parecer que a volta de dentro ali é a parte aqui que tá com a sombra, tá? Parte de baixo. Para dar um pouco mais de realismo aqui na nossa arte. Agora a gente vai adicionar esse texto aqui, ó. Perceba aqui que a fonte que a gente utilizou foi essa aqui, ó. Poppins Extra Bold. Vou aumentar um pouco aqui para ficar melhor para vocês verem. Agora eu clico aqui nessa tela aqui. E aperto o T no nosso teclado. Ele já veio com a mesma fonte que eu utilizei antes. Então agora é só a gente adicionar esse texto aqui. Seu sorriso merece o melhor. Vamos deixar ele da mesma forma que ele está ali. Vou redimensionar essa aba aqui, ó. E agora eu vou alinhar esse texto à esquerda. Aí eu posso ajustar aqui novamente. Vou adicionar ele na cor branca. Só que perceba, quando eu coloco ele na cor branca, ele não tem nada de contraste. Até porque o jaleco dela, da doutora aqui, ele é branco. Então ia ficar uma arte sem contraste. Então o que a gente faz agora? A gente vem na aba de efeitos. E aqui vai vir nessa opção aqui, ó, de fundo. Aí aqui ele vai dar algumas opções pra gente, que é o arredondamento, as bordas, ó, a gente vai deixar ele quadrado. Posso aumentar a extensão. Vou diminuir um pouco aqui, deixar em 30. E a gente também pode mexer na transparência, ó. Mas para esse exemplo aqui a gente vai deixar em 100%. E vamos alterar a cor para um azul mais escuro. Aquele azul que a gente utilizou aqui na sombra dos nossos elementos. Certo? Vou alinhar ele aqui com essa linha guia. E agora, o que a gente pode estar adicionando ainda para dar mais um efeito aqui na nossa imagem? É o gradiente. Como que a gente vai procurar ele? Vai vir na aba de elementos e a gente vai digitar aqui, ó, gradiente. Essa primeira opção aqui, ó, que ela é gratuita, ela nos permite a utilizar esse gradiente e ainda alterar as cores dele, ó. Não são todos os gradientes que eles deixam a gente alterar as cores, tá? Mas esse primeiro aqui, ele vai deixar a gente fazer isso. O que eu vou fazer agora? Vou clicar nele aqui e vou mudar para o azul. Vou deixar esse azul mais escuro aqui, ó. E essa outra cor aqui eu vou deixar branco mesmo, mas você poderia estar alterando caso você quisesse. Que daí ele continua um pouco mais o gradiente até chegar no transparente, ó. Mas nesse caso aqui a gente vai deixar o branco mesmo.
Agora é só clicar nele aqui e colocar em posição para trás. A gente coloca atrás de todos os elementos, inclusive esses aqui. Continuando aqui agora, a gente vai adicionar aquela chamada aqui, o nome da professora. Da professora não, o nome da nossa dentista, nossa doutora. Qual a fonte que a gente utilizou aqui? Foi essa aqui, ó. Ligue Spartan. Então a gente vai adicionar aqui embaixo. Apertando o T no nosso teclado. Vamos colocar aqui, ó. Agende o seu horário. Vou diminuir o nosso texto aqui. Vou centralizar ele, ó. Centralizar ele aqui na nossa arte. Deixar aqui agende esse horário. E vou trocar para essa fonte aqui, ó. Ligue Spartan. Já está aqui ela. Ligue Spartan. Agora eu vou trocar a cor dela de preto para o branco. A gente pode deixar aqui o agente seu horário ou marque uma avaliação conosco. Você pode estar alterando as frases aí, tá bom? Mas eu vou seguir o padrão aqui que eu já tinha feito antes. Então vou alterar esse texto aqui, ó. Marque uma avaliação conosco. Põe exclamação. Vou diminuir um pouco mais essa fonte. E agora eu vou colocar o nome da doutora. Também a gente vai usar essa fonte aqui, ó, fonte Hero. Tá? Então eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui. Vou mudar aqui para aquela fonte lá, Hero. E vou colocar aqui, ó, doutora Fabiana. Vou jogar esse texto aqui um pouquinho mais para a esquerda, para a gente adicionar aquele elemento aqui, ó, que é esse dente aqui. Então a gente vai vir aqui na aba de elementos, vai colocar aqui dentista, elementos gráficos, e já é essa opção aqui, ó. Então a gente sobe aqui para nossa arte, vou dar um clique nele aqui. E agora eu posso arrastar ele para cá. Ó. Vou dar um zoom aqui para diminuir um pouco ele. Agora eu posso segurar Shift no meu teclado. Clico aqui na doutora Fabiana. A gente vai selecionar os dois, né? Aí eu posso vir aqui, ó, e centralizar o texto junto com esse símbolo aqui, essa logo aqui, ó. Vou baixar um pouco esse texto aqui. Então é isso aí, galera. Tá criada a nossa arte aqui. A gente fez aqui uma arte bem simples, né? Mas perceba aqui que você já aprendeu muita coisa. Como que a gente vai procurar o gradiente, né? Porque tem várias opções de gradiente que não deixam a gente alterar as cores. Então a gente já conseguiu passar isso aqui nessa aula. Os elementos aqui também, tem alguns que a gente não consegue alterar as cores, né? Então quanto mais a gente procurar por esses elementos aqui no inglês, né? Fica mais fácil, vai ter mais opções. Então eu sempre recomendo aí, quando você estiver criando uma arte e aquele elemento que você está procurando, você não está gostando dos que está disponível para você, você pode procurar esse elemento aqui na versão em inglês, tá? Que aí você procurando ele aqui na versão em inglês, vai ter muito mais opções para você. Então eu espero que você tenha gostado dessa aula e eu te espero na próxima.